Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Alessandra Nascimento, aqui do site Café com Informação, aqui do meu lado, da Adriana Júnior. E vocês conhecem, mãe, ativista, advogada, especializada faz parte da Comissão da Saúde, especializada na parte de direito médico. E a gente está querendo conversar com vocês hoje, esse podcast especial, porque a gente, em primeiro lugar, queríamos agradecer a todos e todas que estão assinando justamente o abaixo-assinado do Movimento Epilepsia Brasil, o abaixo-assinado que estamos na luta justamente para o reconhecimento da epilepsia enquanto deficiência. E o que seria de diferencial nesse projeto de lei? Eu estou aqui falando com vocês, estou abrindo justamente para dar a checagem de quantos que atingimos as assinaturas, né? Bom, o diferencial dele é uma segurança jurídica. Hoje, nós, pessoas com epilepsia, que é reconhecido como uma deficiência oculta, enfrentamos algumas barreiras justamente por não ter uma lei que trate especificamente da epilepsia. Estou abrindo aqui, o abaixo-assinado está hospedado no change.org, pele da epilepsia, vocês vão encontrar. Pode entrar na página, no Instagram da Epilepsia Bahia, né, que é da Associação Baiana de Pessoas com Epilepsia, como também o seu é qual, É Dri? Adriana underline Jungers. Adriana Underline Jungers, que está também no dela, tá. Semana passada a gente conversou com a Chará de Adriana Jungers, a Adriana Bachmann, que também está no da Associação de Pernambuco, certo? Batemos 1.219 assinaturas. Por favor, continuem assinando o PL 5.962, que ele reconhece a epilepsia como deficiência para fins legais. O que que acontece, Alessandra, com esse PL? Bom, em primeiro lugar, a questão de cotas vai estar mais estabelecido. A questão, e aqui, ó, eu estou aqui acompanhando, ó, cada hora sobe. Então eu fico no nervoso. Então, voltando aqui, ó, a gente está muito empolgado porque é uma forma de informarmos aqueles que estão em Brasília da necessidade desse projeto e que somos 2% da população estimado. O Brasil nunca fez um acompanhamento, nunca fez um censo, um dado para saber o número de pessoas com epilepsia, muito menos a origem dessa epilepsia. É genética? Foi por um acidente? Foi um trauma, um traumatismo craniano? Um acidente de trânsito aí gerou uma sequela. Enfim, o Brasil nunca fez nada disso. Então é tudo tiro no escuro. E, claro, o fortalecimento também da área médica, justamente acesso a direitos, direito previdenciário. Enquanto dirigente de uma associação, recebemos muitos casos e denúncias que, obviamente, encaminhamos para atendimento jurídico necessário em escritório de advocacia de negativas de aposentadoria para pessoa com deficiência. Caso vocês não saibam, tá aqui a Adriana, ela vai explicar melhor para a gente. É, temos a condição de nos aposentar a um tempo menor, e isso desde que se reconheça que tem a epilepsia desde que entrou no mercado de trabalho. Pessoas que desde a infância têm o diagnóstico de epilepsia, e eu me enquadro nessa, então o tempo de contribuição é mais reduzido, porque de fato reconhecem a condição. Só que enquanto não tiver esta lei fundamentada, esta lei reconhecida, a gente vai estar enfrentando algumas barreiras. Aí eu disse questões de cotas, até para acesso a vagas e oportunidades de trabalho, atendimento preferencial, sim. Eu, essa semana, vi uma negativa de um atendimento preferencial, pasme, dentro de um supermercado. E a pessoa estava com o seu cordão de girassol e tudo, e enfim, não vou nem entrar muito no mérito, porque a ignorância foi grande, né? Então, lamentável, mas é assim a realidade. Então, eu vou passar a bola agora para a Adriana, para ela explicar.
tudinho do projeto, o que vai de fato mudar na nossa vida esse projeto sendo votado. Vocês que estão em Brasília, nossos queridos representantes, por favor, coloque esse projeto para votação. Adriana, por favor, explica aqui para todos que estão acompanhando nosso podcast agora a importância desse projeto de lei se tornar lei de fato e o que muda na vida da gente. Vamos lá, bem-vindo a todo mundo. Eu quero agradecer profundamente a oportunidade de ter assinado esse projeto juntamente com você, Alessandra, e é urgente, tá? O que que hoje nós buscamos? Nós buscamos um tratamento adequado. Primeiro, um diagnóstico certo, um tratamento adequado, inclusão na escola, inclusão no mercado de trabalho, qualidade de vida, suporte e, obviamente, as garantias dos nossos direitos trabalhistas e previdenciários, tá? O que que ocorre hoje no país? Há um reconhecimento da epilepsia enquanto doença? Sim. Porém, contudo, todavia, vou reafirmar, como eu tenho reafirmado em todas as reuniões que eu tenho feito. Após um estudo longo, através de uma investigação aprofundada, é que se chega à questão da epilepsia quando ela não é aquela epilepsia de difícil controle, tá? E aí que entra o X da questão, né? A demora do diagnóstico da epilepsia em casos que não é de difícil controle. Porque o de difícil controle, a gente sabe que é muito fácil de perceber, que é fácil de ser diagnosticado, é fácil de reconhecer. O problema está nas questões ocultas. E agora que eu quero entrar, porque é a minha dor, né? É a questão dos sindrômicos. O que que são esses sindrômicos, meu Deus do céu? São as pessoas que têm a mutação genética. A raiz do problema está na genética. São os que possuem a deficiência nova. Por que que isso acontece, meu Deus do céu? Que muita gente não consegue entender, inclusive médico, que às vezes a gente chega lá na consulta e fala: doutor, eu tenho um filho raro, sindrômico, ele é um de novo. O médico fica olhando para minha cara como se eu fosse louca. E aí eu tenho que estar explicando, assim como eu estive em reunião com o promotor de justiça, tá? E praticamente eu tive que dar uma suposta aula sobre essa condição. Eu não sou médica, lembrando, eu não sou médica, eu sou advogada, porém, em 15 anos, pelo diagnóstico tardio do meu filho, eu sou uma pessoa que eu bato martelo e lutei muito para o exame do pezinho ampliado e também pelo exoma. Antes de ontem, recebi a ligação de uma mãe com uma criança sindrômica. Ela quase perdeu essa filha por uma encefalopatia rara. E a médica, muitas vezes, inclusive, médicos que não estão na capital ou na grande região metropolitana, que está mais no interior, eles têm um pouco mais de dificuldade, não é nem acesso à informação, tá? A aplicação do protocolo. E uma resistência maior
de deixar aquele velho protocolo e começar a aplicar os novos protocolos da medicina avançada, que são das doenças raras, tá? Que está lá no Estatuto do Direito do Paciente. Antes de ontem, essa mãe chegou para mim e ela falou: eu quase perdi minha filha, que tem uma encefalopatia rara, e ela passou pelo exame cariótipo, nada. Eu falei, ó, peraí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pelo amor de Deus, quando a gente fala de uma questão que a criança nasce com quadro de encefalopatia, como que vai me pedir um cariótipo? Sabe? São situações que não podem mais existir. Porque é uma dessa que a criança vem a falecer. Inclusive, lá no grupo onde eu participo, que é a Síndrome de Coffin-Siris, que é do meu filho, perdemos uma criança, tá? Há 10 dias. Você Então, pode assim, explicar qual seria o direcionado para esse, quando é encefalopatia? quando apresenta quadros de encefalopatia, é má formação, cabeça inchada, líquido, enfim, aquelas outras que a gente conhece em função do Zika vírus, etc., tá? Um médico especialista pode estar explicando melhor e é assim que a gente pretende estar conduzindo aqui depois a nossa complementação, trazendo alguém que vai explicar, tá? Então, quando nasce com esse quadro aparente de encefalopatia rara, você não pode perder tempo, gente. Não pode, tá? Porque o dano é irreparável, vindo inclusive a óbito. Então, eu achei assim o cúmulo do cúmulo, me pediu um cariótipo, porque o meu O- filho, nem através do cariótipo, nem através do Array, foi diagnosticado. Foi Foi o exuma através direto? somente o exoma. E vou dizer mais para você. Dependendo do caso, nem o exoma, tem que ser o genoma completo. Então, vamos lá. Nós estamos falando de mutação genética. O que é essa bendita dessa mutação genética? Que hoje, cada dia, você, com o avanço da medicina, você tem identificado essas pessoas que hoje, às vezes, estão adultas ou que os filhos estão nascendo nessa condição. São as pessoas que ela vem, né, com um gene que pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, e assim vai, depende do gene, que sofre uma mutação, né, sofre um defeito ali, que não é do pai nem da mãe, que é no momento em que a criança está ali sendo fecundada. Então, veja só, não veio do pai nem da mãe, não tem esse código genético no pai e na mãe. Tem apenas da criança, por isso que chama de novo, porque é uma genética nova, é uma genética única, específica da criança. Então, nesses casos específicos, tá? Ela já vem com essa característica, e quando ela vem com a característica da epilepsia, ela vai sim ter interferência no neurodesenvolvimento. E aí, essa questão do neurodesenvolvimento engloba, sim, também a questão do impacto sobre o corpo humano, tá? Então, volto de novo a falar, não sou médica, mas eu sou uma mãe e eu falo, o que hoje a gente tem visto de quadro oculto, e cada vez mais estamos aí lutando pela aprovação também da lei específica das doenças raras. Graças a Deus, agora a gente tem o direito do paciente. Então, é de suma importância para essas pessoas que têm os seus direitos garantidos, porque é justamente as que vão sair com maior benefício, porque simplesmente vai pular toda aquela etapa de investigação e já vai pular direto para a genética. Opa, peraí,
Vamos direto para a genética. Vamos investigar urgentemente. Por quê? Porque quanto mais rápido a intervenção, maior é a qualidade de vida. E, inclusive, você pode estagnar, porque, volto a dizer de novo, é uma doença. Então, a doença, ela pode progredir. Então, você intervindo precocemente, você entra na estagnação para buscar o quê? Uma remissão. E aí envolve uma equipe multidisciplinar, que é nutrição, que é reumatologista, que é fisioterapia, é, suplementação e neurologia, psiquiatria, neurogeneticista, e assim vai, a fila é grande. Endócrino, as pessoas esquecem do Cardiologista, endócrino. psicólogo. Exato. Então, assim, pensa na jornada do paciente, que pode vir a durar 5 anos. Gente, não pode acontecer isso. Não pode. Viu? Viu? Tá errado? Direto. Gente, é super simples a coleta. É o teste da bochechinha, que hoje tem gratuito no SUS, que depois de muita luta nós conseguimos que o SUS concedesse gratuitamente. Então, nós estamos falando de vidas. E quando a gente fala de salvar vidas, nós estamos falando de salvar uma família, tá? Nós estamos falando de salvar empregos, nós estamos falando de uma condição gigante, inclusive do direito próprio médico. É resguardo para o próprio médico não cometer esse erro, tá? E depois não vir a sofrer uma sanção disciplinar, um processo administrativo, porque pode ter certeza, vem chumbo em cima do médico. Porque aquele médico que percebeu, vão perguntar por que não fez o teste da bochechinha se hoje é gratuito no SUS. Por quê? Porque está ainda apegado a velhos protocolos. Então, os sindrômicos, tá? São os que vão se beneficiar nessa e evitar a odisseia diagnóstica, que a gente chama, né? Que é a jornada do paciente, os exames desnecessários, né? Esse diagnóstico tardio, tá? Então, o reconhecimento da deficiência enquanto PCD é de suma relevância para atendimento prioritário, não é nem preferencial, é prioritário, porque ela, na jurisprudência, está ali equiparada ao TEA, tá? Aqueles transtornos do espectro do autismo, as questões de DI. Então, quando você tem uma questão neurológica, você se enquadra no atendimento prioritário, não é preferencial. Então, sinto muito os jovens idosos, eu vou falar jovens idosos, porque eu estou chegando lá, que são os 60 a mais, tá? Porque às vezes eles estão melhor do que eu. E eu tenho que ficar explicando para eles que se o meu filho não for atendido na frente deles, o meu filho simplesmente pode sair do mercado e vir a sofrer um acidente ou se perder. Isso é muito sério e já aconteceu. Então, é um sério problema isso. Inclusive, eu escuto cada pataquada que só Jesus na causa. Por exemplo, então nós vamos ter que ter um, um caixa só para autista, um quadro só para raro. Não, senhora. A senhora tem que ter empatia. A senhora tem que ter, olhar para mim, e quando a senhora olha para mim, a senhora está olhando para a criança, tá? Porque eu sou a voz da criança. E não é possível que você está vendo que a criança tem um problema neurológico, ainda que muitas vezes não com a característica claras, porque os sindrômicos eles se comportam diferentes. Mas a senhora tem que ter uma sensibilidade, né, de estar deixando passar na frente, porque a senhora não convive.
E tá tudo bem a senhora não entender sobre o assunto. Eu não tô aqui falando que a senhora é obrigada a entender do assunto. Eu só quero que a senhora se sensibilize com a situação e deixe eu passar na frente, porque senão vai dar problema. Vai dar problema para o mercado, vai dar problema, vai dar rolo aqui na fila, vai dar rolo, vai bagunçar aqui. E bagunça mesmo, tá? Então, só quem tem é que sabe. Outra coisa, então, o reconhecimento enquanto pessoa com deficiência, a importância social, que é o BPC LOAS, logo de cara, as terapias multidisciplinares, a inclusão escolar, tá? Essa inclusão escolar, ela é bem mais diferenciada do que uma inclusão de TEA, tá? Ela tem que ter um suporte ali direcionado em caso que aconteça qualquer coisa, direto para o médico. Sim. Então, assim, Aqui a gente você está viu que deixando bem claro que cada deficiência oculta tem sua singularidade. Ela está usando como exato, exemplo por o isso que TEA, fala, é porque o filho dela único, é também tem o único. diagnóstico de TEA e de epilepsia. Por Exato, exemplo, quem pode não vir tem, junto, pode vir pode vir junto como junto. não, né? Aqueles que não têm o diagnóstico de TEA só de epilepsia é um outro tipo, de questões de terapia, de envolvimento Não, e tem um escolar. detalhe, o meu, que tem uma mutação genética, ele é um TEA sindrômico. O comportamento dele é diferente, ele é um TEA também, né? Então, vamos lá. E aí entra na questão das doenças ocultas, das encefalopatias raras. Então, a coisa é muito complexa. E a medicina avançada está aí justamente mostrando que não adianta somente um examezinho aqui, um examezinho lá. Não, nós estamos aqui no momento de uma transição na medicina gigante. Inclusive, existe médicos já fazendo outras pós-graduações de reciclagem em medicina avançada, os antigos, que estão acordando para essa nova realidade. E nós vamos ter a garantia do BPC Loas e vamos ter a possibilidade, inclusive, daquela cuidadora. Existe um projeto de lei, tá, que está tentando ver se concede também um BPC Loas para a mãe ou para o cuidador, mas também tem aquela garantia legal da mãe ou do cuidador ter a possibilidade de entrar com uma aposentadoria antecipada, que se chama aposentadoria especial. Aconselhamento familiar, tá? Então, assim, a escola. Ontem teve, inclusive, uma reunião da Associação Brasileira de Epilepsia no gabinete da deputada Andréa Werner, e eu achei muito interessante, muito válido, e precisamos falar sobre isso. E aí eu tenho que dar os meus parabéns e ser muito grata por pertencer também à associação, porque nós temos que falar sobre a condição da criança com epilepsia no âmbito escolar. Então, assim, enquanto a saúde não der as mãos para a educação, nós vamos continuar vendo essa realidade horrorosa que nós estamos vendo hoje. Adoecida em todos os sentidos, tá? Como vai resolver o problema? Vamos ter que se juntar, médicos, advogados e especialistas, tanto da área da saúde quanto da área da educação, né? Os Os professores serem psicopedagogos, ouvidos, porque eu exato, imagino quanto deve ser pesado ter uma turma com 50 doloroso demais. alunos e às vezes não ter um suporte, Não, também e outra adoece no ambiente coisa, a não, e eles. outra Precisam coisa, de acolhimento. caso as pessoas achem que por possuir deficiência, ficar faltando às aulas, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem.
A mãe vai lá e perde o BPC Loas, tá? Aliás, a criança perde o BPC Loas. É que a mãe que administra, né? Então, assim, esse negócio de ficar faltando as aulas ou evasão escolar não funciona para quem recebe BPC Loas. Isso é Você tem que importantíssimo. justificar. Você tem que argumentar o porquê que a criança está faltando tanto. Se você tem a epilepsia reconhecida enquanto deficiência, e ela vai ter direito àquela carteira nacional de deficiente, gente, a gente sabe que pode desencadear uma crise ou até evoluir o quadro, dependendo, né, do tipo de epilepsia, é mais fácil depois você justificar as ausências, né? A gente sabe que quando vem, ah, tá, PPC Loas é só para quem é PCD, sim, é só para quem é PCD. Só que, vamos abrir um parênteses, há quadros e quadros. Uma criança Se com funcionando tem, não tem condição se de estar em sala de aula, Se né, Adriana? tem um quadro recorrente de doença imunológica, que é o caso do meu, o meu vive faltando na escola. O meu vive faltando na escola. Por quê? Vive internado. Quadro de pneumonia, cardiorrespiração ou quadro de encefalopatia. Gente, é muito complicado. Praticamente meu filho é um turista dentro da escola, tá? Então, assim, se eu não tenho esse acompanhamento médico, eu não tenho isso muito bem justificado, perde sim o BPC Loas. Estão escutando, mães? Vocês que estão aí, estão escutando advogados, colegas, que estão aí ingressando com o direito de receber o BPC Loas? Então, tem que estar específico. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que é muito relevante: nosso direito, a interpretação é subjetiva. Vamos lá, a interpretação é subjetiva, mas a lei tem que ser objetiva, tá? Porque o que que acontece? Se a lei não for objetiva, a interpretação subjetiva, cada um vai decidir, cada turma de tribunal, ou cada juiz vai decidir de um jeito, e até entrar num consenso, ó, demora. Estou falando por experiência própria. Então, a nossa legislação, ela é positivista. Então, tem que estar específico, tá? Então, se não tiver específico, a interpretação vai ser subjetiva. E aí mora o X da questão. É onde começa, de novo, aquele velho protocolo a ser praticado. Demora no diagnóstico. Gente, não pode, principalmente para quem mora no interior, tá? E até para quem mora aqui na grande capital, muitas vezes, né, demora muito tempo para passar numa, numa consulta. Então, vamos lá. Então, essa características cognitivas e de desenvolvimento, como a síndrome de Dravet ou a síndrome de Gestalt, né, Lennox-Gestalt, ela já por si só traz essa condição sindrômica, né, e causa problemas em múltiplos órgãos. Vou repetir de novo. Ou sistemas do corpo, não apenas no cérebro. Não sou eu, Adriana, que estou dizendo isso. São pesquisas médicas, tá? Estudos médicos. Hoje a gente teria uma convidada, uma mãe que está aí, que tem um filho com Dravet, mas a gente sabe o quanto isso impacta. Volto de novo a dizer, não é só a condição da epilepsia, é a condição do corpo, do desenvolvimento, o ataque aos múltiplos órgãos, que eu vou resguardar o direito dela a se manifestar em nome do filho dela, porque eu não tenho esse direito de estar mencionando o caso dela aqui. Mas eu quero a Bárbara, sim,
para estar explicando o tamanho, o buraco que é e o que ela vive na pele, né? E outra coisa, gente, pesquisa, vai incentivar pesquisa, pesquisa, medicação. Então, veja só o quanto isso beneficia, tá? É, vamos lá. Outra coisa. Então, a gente tem que fazer bem essa diferença que existem as condições autossômicas e as condições sindrômicas. As condições autossômicas são aquelas hereditárias, né? Se tem alguém na família com problema neurológico, provavelmente o filho vem com esse problema, ou com alguma característica, ou com alguma, né, outra investigação. Tudo isso, veja só, impacta na qualidade de vida, inclusive até numa futura gestação. Ai, não me vem também com aquele discurso de eugenia, pelo amor de Deus, não é nada disso, tá? Ai, começa a falar em prevenção de na hora de você querer gestar um filho, mas a gente sabe que uma mãe que tem quadro de epilepsia, você, Alessandra, você que tem quadro de epilepsia, como foi e como se deu a sua gestação? Fala aí para mim. Não foi Você fácil, não, não não foi corre o fácil. risco de ter um quadro, uma crise no meio, se fizer força? É, particularmente, eu digo que foi a melhor época da minha vida porque eu não tive nenhuma crise. Aí, E ó, o meu caso é uma exceção e é estudado. Ou seja, o hormônio que a gente fabrica na gravidez foi uma espécie de camada protetora que eu não tive maravilha. crise. Aí é uma porcentagem que se estuda e tal, e o porquê daquilo. Então, foi a melhor época da minha vida porque eu não tive nenhuma crise. Agora, a criança nasce, está num ambiente externo totalmente diferente. Claro, está precisando de acolhimento, e aí são aquelas noites sem dormir, que são gatilhos de crise na mãe. A criança é um bebezinho, mas percebe que a mãe não anda bem, porque isso Uhum. também é um pouco do nosso lado mais E básico. interfere na produção do leite. Exato. E particularmente eu tive também apendicite. Então minha filha nasceu numa semana, na semana seguinte eu fui internada para cirurgia de apendicite. Então foi muito conturbado para ela também, porque ficou afastada da mãe. Foi muito delicado e aí entrou com o leite que não era da mãe, né? O leite que vem industrial para o bebê. Eu estou falando o nome errado, eu peço até desculpas. Mas, Tem assim, foi a fórmula, né, que chama, acho que ainda o forma. nome, né? Pode dar Porque até alergia, dependendo do caso. como eu tinha tomado muitas anestesias e depois tive que entrar com o medicamento anticrise, então foi muito sério o meu pós-parto, né? Uhum. Uma semana a criança nasce, na outra semana sou internada com apendicite e logo na sequência a menina tem todo isso tudo em cima de um bebezinho, né? Então, deixa o leite materno, aí entra com uma madeira, com uma série de coisas. Então, isso é impactante para a mãe que tem a condição da epilepsia, como também para a criança que está ali vivenciando tudo. Então, isso, quer queira, quer não, é um bebezinho, mas impacta em traumas também, né, psicológicos, porque a mãe É, não na teve, a verdade, mãe foi tá, internada, né, ela tá fica, em condição de fica 48 vulnerabilidade horas sem a maior. mãe, entendeu? Aí Uhum, um leite que é fórmula, que não é o da mãe dela, tudo muito abrupto. E uhum. também o ambiente, porque eu fiquei muito mal, eu estava morre, não morre. Então, também a insegurança toda de quem estava do lado, né? Isso é Uhum. natural, né? Ninguém espera depois de um parto uma situação dessa.
E a questão das crises, etc. E foi quando retomei o uso da medicação, que também não foi muito agradável, aos poucos voltar, porque era como se eu tivesse, assim, como se eu não tivesse tido mais a crise, eu tivesse me curado, entre aspas, e depois eu retornado ao pesadelo, vou usar até essa expressão. Então, é como se você tivesse caído, sabe? Não tem Uhum. aqueles sonhos que a gente tem que estar voando e de repente Sim. toma uma queda? Mais ou menos foi esse. Então, para mim, foi muito abrupto. E, claro, eu tive que deixar de dar o leite materno para minha filha por uma outra razão. Eu tomava o medicamento anticrise passava no leite. Então, foi muito. E aí entra a questão, porque ela vai estar tomando o quê? O leite que é produzido pela mãe, que está tomando medicamento anticrise. Então, indiretamente vai estar tomando também o medicamento anticrise. Então, é muito conturbado isso. Tem que ser falado, tem que ser abordado. A questão Exato, envolve a maternidade, a saúde da mãe exato. com epilepsia. É outra situação também que é culminante e bem pertinente, a questão hormonal. A gente tem que ter um olhar mais atento. E aqui a minha bandeira não se rende só à mulher, ao homem também. Então, a questão hormonal impactando e interferindo na dinâmica dos medicamentos anticrise e Uhum, como isso se desenrola. A mulher tem diversas fases da vida. Tem da criança, quando se torna, tem a primeira menstruação, e ali tem as mudanças hormonais que já foram bem impactantes. O efeito desses medicamentos no corpo da mulher, endometriose, foi um exemplo que eu tive de enfrentar. Ovário policístico. Então, uhum, não fui exceção, é uhum, comum. E principalmente a depender do uso do medicamento. Um outro ponto que também não é comentado, o impacto do medicamento, porque temos que tomar o medicamento, ponto, isso é fato. Mas uhum. alguns casos associados à menopausa, a menopausa precoce, Sim. ok? Tem alguns casos, mas Uhum. eu acho que é um medicamento que até o momento eles estão rastreando isso, porque também tem outra situação. Vivemos num país dos contrastes. O mesmo país que pelo SUS está mapeando o DNA, né, o genoma de todo mundo para identificar a origem dessas doenças, é o Sim, mesmo que deixa faltar o xarope anticrise para criança de 4 anos no posto. É o mesmo que ainda se permite faltar no posto o shampoo antipiolho. Então não dá, sim, é o sim. país dos gargalos. Eu Aqui sei, fala muito eu na sei. notícia, somos o país dos Uhum, gargalos, e não era necessário. A gente, uhum, enquanto povo, nós entramos, estamos falando de uma tecnologia avançada, de um mapeamento genético, e é uhum. inadmissível. Que No vai possibilitar investigar futuros problemas. Exato. Princ- E não Ó, tem remédio para febre no posto, gente. O básico não você, está você, saindo. Alessandra, está numa fase que você vai passar pelo mapeamento genético agora. Sua É. filha já entrou, já está lá para fazer o mapeamento genético. Tá Então, veja nesse só, caso, foi fracionado dela, né? O meu vai ser espero, seja o exame completo. O dela tá é, fracionado. Então, é ruim para a gente, porque faz um exame, leva 20 dias, faz o segundo exame, leva 50 dias. Aí depois, ma- autorização de entender, porque ela está indo pelo plano de saúde, eu não tenho plano de saúde. Então, assim, exato, e tem que ter o suporte psicológico. tem Tem que que ter o ter, suporte porque psicológico. senão você não aguenta. Entendeu? Exato. Porque às vezes tem doenças que você não está trabalhado para aceitá-las, que tem histórico na sua família e talvez você possa vir a desenvolver, não significa que você vai ter. Uhum. Mas é uma caixa de Pandora, porque você precisa estar ciente de que isso é uma benção na tua vida. É a oportunidade de você se preparar e com isso uma mudança radical na Quer sua um vida. exemplo? Quer um exemplo? A gente fala de esclerose, né? Esclerose focal, esclerose múltipla, e nós temos a questão da ataxia. Não sei se você já ouviu falar da ataxia.
Ataxia, o que que acontece nesses casos? Você tem a genética, aí é autossômica, né? Não é sindrômica. Ela é autossômica, é uma encefalopatia, tá? Rara. Então, o pai não apresenta, ele pula uma geração, só que se manifesta ali no filho, entendeu? Ela pula uma geração. Então, você tem um avô que o pai não tem, que você pode ter. Então, é aquela autossômica, hereditária. Lembrando que as sindrômicas, elas também vêm com as autossômicas. Ninguém fala nisso. Eu falo, gente. Ah, seu filho é coffin siris? Eu falo assim, a base é coffin siris. Mas ele tem outras doenças genéticas, que são as autossômicas. Então, ninguém fala nisso, e está na hora da gente começar a falar. E as pessoas que estão ao nosso redor terem condições de entenderem o que nós estamos entendendo. Eu sei que são termos complicados, eu sei que são termos técnicos, eu mesma demorei para entender esse mundo dos raros, eu falo, mas a medicina avançada está aí. Então, por que o médico vai deixar de aplicar o protocolo da medicina avançada por No final das prevenção? contas, até economiza. Porque você fazer um monte de exame e não dá Exato! nada, eu quero aqui deixar o meu depoimento. A única vez que o Quanta gente no eletroencefalograma INSS deu. aí? A única vez na etapa da minha vida, e eu tenho desde os 8 anos, que o eletroencefalograma deu alguma coisa foi na adolescência. Depois deu normal, como todo mundo, era como se não tivesse nada. Aí eu perguntava, doutor, o que que tá Sim, vendo? É porque a sua lesão tá numa área que não dá para perceber. Fiz a ressonância magnética. Tá lá, ressonância de crânio. Pá, 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 pá. Gente, dá de tudo. Dá de tudo. Menos aonde a bicha tá. Entendeu? Uma única vez na tomografia que apareceu a lesão. Uma exato. única vez. E olha, faz muito tempo. Eu voltei a repetir os exames e não apareceu mais. Por quê? Porque aquela máquina, naquele momento, deu para captar. Outra Sim, situação ainda mais gravíssima, que quem não sente não sabe. Muitos exames só apontam quando você de fato está tendo crise. Sem a crise não exato. aponta nada. É um tiro no escuro. É Sim, processo de adivinhação, entendeu? sim. Então, eu sou esse caso raro. Eu faço o Uhum, eletrocardiograma, oh, que beleza. Mas eu tenho, uhum, eu ficar sem tomar remédio, eu convulsiono. Eu quebrei joelho, perdi dente, entendeu? uhum, Sofro uhum. todo e qualquer intempérie Mas causada. aí entra nessa questão das encefalopatias raras, que Uhum, você não tem o impacto só no cérebro, tem nos múltiplos órgãos e acaba atacando o corpo. Então, exatamente. vamos lá. Quanto mais a intervenção, o diagnóstico for precoce, menores são os danos. E cá entre nós, quantas pessoas jovens você está vendo aí, ó, no INSS? Não, e outra coisa super Sem, importante. sem é, possibilidade de trabalhar. o trabalho é fundamental, só que o ambiente do trabalho não pode ser propício a você continuar passando mal. E aqui não é uma bandeira só para a questão da epilepsia, não, porque eu trabalhei com pessoas que infartaram e não Sim. tinham diagnóstico de pressão alta. Então, é Ah, é. muito conturbado. Tiveram um derrame, entendeu? Não Então, mas tinha nenhum aí histórico, existe o quadro da hipertensão, que ela é pontual, que eu também entendeu? já andei vendo aqui. Então, Estresse assim, do trabalho. Então, a gente tem também que ter essa dinâmica que para nós que já temos uma comorbidade já, uma doença pré-estabelecida, a gente precisa do espaço de trabalho mais acolhedor, mas, aliás, sim, para todo mundo, porque esses casos que eu estou citando eram pessoas que absolutamente normais, nunca tiveram nenhum problema e tal, e num dia um infartou, no outro dia o outro teve o AVC, e a vida deles nunca mais foi a mesma, tá? Nunca mais, não, não volta, não não volta volta. mais, não volta.
Vovó. Muito conturbado, Esquece, entendeu? E esquece. aí é mais fácil a gente ter o trabalho o trabalho preventivo, da medicina preventiva. Então, eu Exato. estou fazendo Tá o na exame hora para da identificar o gente, que pode vir e tentar segurar. Agora, tem que tá ter uma na mudança hora de da gente hábito, né? falar da Prevenção. prevenção, Tem né? que ter uma mudança de hábito. Eu sabendo que dentro do meu exame genético apontou Da que eu sua posso vir história, minha né? Da história, sua né, o história. quadro, posso desenvolver algum problema cardíaco, então atividade física com acompanhamento, porque nem tudo é possível de fazer, carregar um pesão, pô, aí nada. Isso. Então, ver o tipo de atividade que se encaixa, que é pertinente. Então, tudo A isso passa questão da por um momento de redução da mobilidade. Você autocontato, tem exercício próprio para isso, para é, você, se e suplemento autorreconhecer, né? próprio para isso, Um entendeu? autoconhecimento da pessoa, uma autoaceitação daquela condição. Olha, eu vou me cuidar, e aí é uma maturidade que eu confesso é fundamental a presença da terapia, do psicólogo, sabe? Do Sim, profissional da da área, equipe porque, multidisciplinar. sim, ninguém está preparado, por exemplo, para um diagnóstico de quem sabe ali identificar, olha, você tem aqui, pode desenvolver, por exemplo, um, uma demência, né? Sim, Uma doença. Aí você, que com é uma 20 anos, encefalopatia. receber isso, mas Uhum, você viu o seu avô que passou por uns perrengues, como foi difícil para sua avó, para o seu pai. Você precisa de um apoio sim, psicológico. Não tem por onde. Até porque, gente, é o que ele está falando. O Brasil é o país que a tecnologia atropela, né? Está no meio de uma revolução tecnológica de reconhecimento de doenças através do mapeamento genético. Com isso, exato. outros remédios vão surgir, mais Sim, personalizados, por ouso eu a isso que dizer. precisa falar. A epilepsia é sim uma deficiência, certo? E a gente está aqui para agradecer as mais de 1.000 pessoas que em uma semana praticamente assinaram. E, por favor, continuem assinando. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas futuramente pode ser que você tenha. Eu costumo falar, entendeu? Graças a Deus agora você não tem, mas futuramente pode ser que você tenha a Pode ver com conhecer isso, sim. alguém que venha a ter. Porque epilepsia, a Sim. gente não, é caixa de surpresa, a gente não Sim, um pode trauma, né? Um é, trauma. Um um trauma. acidente de trânsito, por Um exemplo, trauma estresse craniano, extremo. estresse. Então, E às vezes tá? A é pessoa genético. colapsa. Mas Exato. sim, é aquilo que eu falei. É o país que nunca parou para investigar nada, nunca parou para contabilizar. Então, É o país do depois. Depois eu vejo. a gente Depois eu está se vejo. baseando em outros que já fizeram. Esses outros, muitos da Europa, que tem pesquisa de fato, que não quer dizer que se enquadre na nossa realidade país, né? Lembrando que Essa nós temos na genética aí várias miscigenações, né? Fomos vai. colonizados e a miscigenação é muito grande. Então, esse negócio de falar, eu não tenho nada a ver com isso, opa, peraí, tem sim. Se você for ver o seu histórico lá atrás, seus avós, bisavós, entendeu? A miscigenação, né? Antigamente casava primo com primo, você lembra dessa época? Até Oh, e até é, mais. Viu? Tem aí, então a gente assim, acompanha alguns livros aí antigos que, exato. enfim, então tá Eu, guardado a- essas chaves no é, DNA. A gente não tem o que discutir disso, né? Tem que então cuidar. vamos fazer o seguinte, para a próxima semana a gente vem com surpresas novas. Temos Sim. médicos para estar trazendo. E Já, temos outros convidados aí.
Infelizmente, a nossa mãezinha, né, que ia falar hoje do Dravet, não pôde vir, justamente porque o filho dela está sendo 1.294 pessoas inscreveram em uma semana o nosso abaixo-assinado. E socorrido, é de né? todos, viu? Todos e É de todas. todos, é Aqui, ó. todos. Exato. Ai, ó, eu tô cansada. Ó, vou ser bem sincera pra você, vou fazer um desabafo agora. Tô cansada. É uma luta pegar o laudo. Pego o laudo com o médico dá tudo direitinho, né? Você judicializa, o convênio nega. Nem me Cara, fale. Essa agora é minha cara, realidade. cara, que ranço. Minha filha, E isso deixa quem tá pagando o convênio, quem tá irado. precisando do tratamento, pirado, com um impacto psicológico, que, gente, não dá para esperar. O advogado ingressa com a ação, estão dando, os juízes dão liminar, E o o plano não bendito do cumpre. plano de saúde não cumpre, dane-se a multa diária, dane-se os 100 mil reais, 200 mil reais que vai dar de multa aí, Eles acumulada não aí, estão né? nem aí. Por quê? Porque eles vão recorrer, chega lá em cima, na esfera do recurso, o juiz vai falar assim: ai, não, mas essa cobrança de multa é muito excessiva, vamos reduzir. Então, para o convênio médico, está muito confortável Tá, ficar ingressando com vários recursos. Ele, enquanto isso, está ganhando dinheiro em cima dos outros, cobrando, você continua pagando o boletão, né? O seu boletão. Eles estão ganhando de outros consumidores e nesse meio termo pode ser que o paciente venha a morrer, para eles é um a também. menos, para eles é um a menos. É assim que se comportam. Desculpa falar. Eu sempre falo para o cliente, querido, não é porque o seu atendimento é prioritário, assim como o do meu filho, que nós somos especiais. Nós somos um Todo número mundo. perante o judiciário, porque está lotado e o judiciário não pode ser parcial. Ele tem que ser imparcial. Então, desculpa. Então, a saúde não pode esperar a boa vontade do convênio médico e não dá para eles ficarem litigando de má fé, essa que é a verdade, E né? há uma outra coisa, esses exames iniciais que você falou, cariótipo, né? Se não me equivoco. Por exemplo, se não dá nada, eles negam para você avançar e fazer o outro exame. Exato, é isso que Mas eu tô não deu falando. nesse, mas pode dar no outro, pode dar no exoma. O que que é isso? É salada Faço. mista? É isso que Palhaçada, eu tô te falando. Gente, eu entendeu? sei o dinheiro, eu sei a pobreza que eu enfrentei na época da investigação. Eu falo, gente, eu não desejo isso para ninguém, não. Sabe? A Quanto família que você inteira. gastou na época, só para ter uma noção? Há Quando foi? Foi 2000 e quanto? 5 anos atrás, eu gastei Anos uns atrás. 30 mil reais. 30 mil. O exame que o plano se negou a pagar. Tá vendo? 30 mil reais. 30 E mil o reais. plano voltou atrás, pagou. Como é que ficou isso? Está ainda sob júdice? Tá ainda sob júdice. É aquilo que eu te falei. Eles ficam recorrendo, Sim. recorrendo, caçando pelo em ovo. Nananana. No final das contas, vão dar uma mixaria. É que nem os expurgos do plano Collor. As pessoas que ganharam, que tiveram, né, as suas poupanças, valores altos. Gente, vão pagar? Vão. Isso aqui, ó. Parece aquela escolinha do professor Raimundo, ó. As pessoas não têm muita noção. Hoje, uma morte no judiciário custa 10 mil reais, tá? Uma morte no judiciário custa 10 mil reais. É Então a vamos. indenização que que o judiciário paga, quer dizer, paga não, faz a parte O que reconhecimento, reconhecimento, 10 né? mil reais. Para Sua isso, vida pra- vale 10 mil reais. Então vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Nós vamos ficar à mercê da boa vontade se o exame está gratuito no SUS. Então, reconhecendo que é deficiência, dando o laudo, pronto, vai lá, tem acesso ao SUS, faz logo o exoma, o teste da bochechinha, e quanto mais falar, também mais as pessoas vão acordando, as escolas vão se movimentando, porque uma morte dentro do âmbito escolar é um BO, tá? com É certeza. um BO.
E Me às diz vezes uma é por coisa, falta de conhecimento. E os aí, o planos de... falta de conhecimento, por quê? Porque não tem o diagnóstico precoce. Me diz uma coisa, Adriana, o plano de saúde negando. Aí a gente recorre ao SUS. Teria como o SUS judicializar o governo, judicializar o próprio plano, Então, o que Ministério eles estão Público em cima? fazendo, o que eles estão fazendo é, através do Ministério da Saúde, né? Eles estão aplicando multa aos planos de saúde. Aquelas Cobrar multas, direto, porque se vou fazer no SUS, o valor, vamos supor, é X, o plano vai gente. pagar. Então é assim, a Rap Vida, né? A A Pivida. Unimed, enfim, teve algumas empresas aí, algumas operadoras que já sofreram é, multas, só que depois eles vão lá e concedem financiamento para as cooperativas continuarem. Ah, gente, pelo amor de Deus. É você dar numa cara e entregar na outra. Ah, sabe? Então, assim, é um sistema. Eu falo, a lei é linda no papel. Na prática, a banda toca de outro jeito. Ó, a gente acabou Direito, citando o nome de dois planos aí, né? Se direito, sentirem ofendidos, o todo canal está mundo aberto, vocês tem. podem chegar, falar da versão de vocês, será direito de resposta. A gente aqui, ó, são Pode pessoas que têm o comentar, tudo plano, mais. que estão se Não, queixando, entendeu? o que eu Temos tô os, falando, o temos que eu tô falando, o eu arco com a acompanhamento. minha responsabilidade. Hoje, essa madrugada mesmo, estava montando lá uma ação. Eu coloquei lá. Gente, está todo dia vinculado nos jornais o que eles estão fazendo. É público e notório. Desculpa, eu não estou É, imputando responsabilidade para ninguém. Eu estou falando mas se uma coisa que vocês se sentirem acontece ofendidos, o diariamente. podcast está aberto para vocês virem aqui falar, explicar até como é que vocês vão fazer e tal, entendeu? Aqui é democracia, todo mundo numa boa, tá? Sim, Sintam sim. ofendidos, não, mas saúde em Mas primeiro lugar. é o que tem acontecido, você entendeu? Então eu falo, não dá mais. Vamos parar com essa palhaçada. E é fácil chegar e falar, eu tenho direito. Tá, agora eu quero ver você usufruir do seu direito se você não tiver uma contrapartida de deveres. Agora, se você tem uma lei que tenha garantia, vai ter que ter o dever de contrapartida. Então é isso, tá? Resumindo, é isso. Bom, então foi bacana a gente agradecer mais uma Falei vez demais você que já. está assinando, o abaixo assinado. É, os planos que citamos os nomes, não fiquem chateados, o canal está aberto, vocês podem vir, mandar nota, a gente coloca. Tomara Deus já tenha resolvido isso tudo. O canal é aberto, democracia para todo mundo, entendeu? O direito de resposta está aí livre, todos leiam, todos ouçam, entendeu? Mas Uhum. foi uma coisa que a gente passou, então a gente estava falando. Mas eu gostaria mesmo de ouvir. Quem sabe, né? O plano de Sim, saúde vem aqui justificar, dizer, por que acontece sim, porque a gente também quer ouvir o outro lado. Olha, de é repente lógico. tá faltando um documento, é algo que pode ser burocrático, ou podem até justificar que está faltando profissional para contratação. Ó, eu só estou jogando É, informações aqui porque eu quero saber, denúncia né? na ANS, na agência de A gente quer saúde, tem um saber. monte, entendeu? A gente quer saber o porquê. Então, o espaço está aberto. Como que eles vão resolver essa questão? Exatamente. O espaço está aberto, vocês podem aqui, olha, se Sim, sintam convidados, a gente vai vai adorar ser conversar com ótimo a vocês, gente achar uma entendeu? solução, um meio Vai ser termo. muito bom, queremos ouvir o lado de vocês também, tá? Então não se fiquem aí, não. Aqui é tranquilo, é democrático, é aberto para todo mundo. Muito Exato. obrigada a todos que estão assinando, todos e todas. Obrigada, vamos continuar e Hum. em breve, com certeza, nós vamos ter os nossos corações mais tranquilos, mais amenizados e menos angústia e menos morte. Brasília, por favor, vejam o abaixo-assinado, aprovem esse projeto que nós Exato, precisamos. Dignidade já, por favor. Encerramos por exato. aqui hoje esse podcast. Beijo grande a todos vocês. Até a próxima.